Muitas mulheres têm indicação de tratar o HPV com cauterização, mas morrem de medo, vão queimar meu corpo. Vamos entender se é isso mesmo que acontece. Sejam todos bem-vindos ao canal Você Plena! Eu sou Lilian Fiorelli, sou uroginecologista, especialista em sexualidade feminina e hoje vou falar sobre um tema que é o tema sobre HPV. Eu já falei sobre HPV aqui no canal, até se você não viu, veja esse vídeo para você entender um pouco melhor sobre HPV, porque hoje eu vou falar especificamente sobre um dos seus tratamentos, que é a cauterização. Se você assistiu meu vídeo anterior sobre HPV, você já entendeu que essa não é a única maneira da gente tratar o HPV. Mas existem aqueles casos em que existe a verruga ou que existe um HPV que não vai embora nunca e que a cauterização pode ser um tratamento indicado. Quando eu falo em cauterização, eu não estou falando de um tipo de tratamento, eu estou falando de vários tipos de tratamentos que se chamam cauterização. Eu vou dividir aqui para vocês 3 tipos principais de cauterização. O primeiro tipo é a cauterização química. Como o próprio nome já diz, a cauterização química é aquela que usa algum produto químico para fazer a cauterização. A cauterização nada mais é do que a morte das células que estão dando aquele HPV. Então a gente usa a química para matar essas células. Vou falar aqui de 3 produtinhos que a gente pode usar. O primeiro é chamado ácido tricloracético. Esse produto em altas concentrações, em 70%, 90%, ele é altamente tóxico e tem o poder de queimar. Por isso, esse tipo de produto só é utilizado dentro de consultório médico. O médico sabe exatamente aonde aplicar esse produto para não queimar nenhuma região que não seja a própria lesão. Para essa aplicação, a gente usa o cotonete, mas não é qualquer cotonete, a gente usa ele estéril, ele é esterilizado numa máquina exatamente para que não tenha nenhum tipo de contaminação. E aí, a partir daí, a gente começa a aplicação. O produto é colocado na pontinha do cotonete e o médico vai lá, ó, minuciosamente, bem na pontinha de onde estiverem as lesões, para fazer essa cauterização. A gente precisa sempre de um cuidado para não colocar produto demais, para que não escorra, porque onde o produto encosta, ele pode queimar. E muitas vezes a mulher tem muitas lesões, é o chamado condiloma, né? E que às vezes precisa de uma aplicação ampla. E aí a indicação é que a gente aplique, às vezes não precisa ser em tudo, para que ela faça uma nova aplicação em, por exemplo, em uma semana, aplique um pouquinho mais uma semana, aplique um pouquinho mais. Isso porque se a gente faz uma queimadura muito grande logo de cara, aí sim pode doer bastante. A cauterização química também pode ser feita para o HPV lá dentro, tá? Seja na vagina, seja no colo do útero. Mas veja o que eu falei, né? Nesse ácido tricloracético, por ser altamente aí potente, com um risco de queimadura, existe um risco muito grande disso, de ter uma queimadura aí dentro da vagina, no colo do útero, dependendo de como ele for utilizado. Por isso que não é a nossa primeira opção para conseguir fazer essa cauterização lá dentro no colo do útero, apesar de que pode ser uma opção. Ainda sobre cauterização química, a gente pode usar um outro produto, que aí a gente consegue uma orientação melhor da paciente, dá para ela usar em casa, ou pode ser usado também em consultório, que é chamada podofilina. Ela também causa uma queimadura, ela também causa a morte de células aonde você faz a aplicação. Por isso existe o mesmo cuidado, não dá para aplicar em qualquer lugar, tem que aplicar exatamente em cima da lesão. E geralmente a gente acaba indicando esse tipo de tratamento quando são poucas lesões, lesões pequenas e que a paciente muito bem orientada consegue fazer essa aplicação sozinha. Ainda sobre a cauterização química, nós temos o Imiquimod, que é um outro produto que tem uma ação um pouco diferente, um pouco mais parecido com uma modulação do sistema imunológico, um imunomodulador. É como se ele ativasse o seu sistema imunológico para matar essas células. Por isso é importante que você esteja bem também com o seu sistema imunológico. Esse tipo de aplicação também pode ser feita em casa, com orientação médica.
médica, e aí o tempo de tratamento também varia de pessoa para pessoa e também de quantidade de lesões. Muitas vezes a gente não usa também um tratamento único, às vezes a gente associa, usa um pouco do imiquimod, dá uma diminuída nas lesões, o que sobra faz um ácido tricloroacético, quando a gente está falando aqui de cauterização química. Mas existem outros tipos de cauterizações e eu vou falar para vocês o segundo tipo de cauterização, que é a cauterização por temperatura, chamada criocauterização. Crio quer dizer gelo, né? Então congela, a gente mata essas células, a gente queima essas células por congelar essas células. E isso é conseguido por nitrogênio líquido. Existem alguns produtos, né, que usam o nitrogênio líquido e aí a gente consegue com uma ponteira muito pequenininha fazer com que esse nitrogênio ele atue só em cima da lesão e queime essa lesão. E aí assim a gente faz esse tratamento. O terceiro tipo de cauterização é a cauterização em que a gente utiliza energias. E dentro das energias temos a energia elétrica, que é a mais conhecida e é chamada de eletrocauterização. A eletrocauterização pode ser feita em consultório, eu demorei esse pode ser feito, porque eu não indico. O que eu indico mesmo é que a eletrocauterização seja feita em centros cirúrgicos. Sim, porque ela dói. Então, realmente é um tipo de energia que a gente acaba utilizando com a paciente com sedação. Ela pode ser feita em consultório? Pode. Pode ser feita sem anestesia? Pode, mas vai doer. Nesse tipo de cauterização, a gente usa como se fosse um bisturi, que é representado por uma caneta, tá? Mas é como se fosse um bisturi que tem uma energia elétrica que vai queimar aqui as lesões, tá? Ele pode queimar também lesões dentro da vagina e também no colo do útero. Para fazer a cauterização do colo do útero, a gente geralmente usa ponteiras com a ponta diferente. Então, dependendo do tipo de lesão, se forem lesões pequenininhas, essa pontinha é uma bolinha pequenininha que eu queimo só a região onde precisa. Quando são lesões maiores, tem uma bolinha maior em que eu queimo regiões aí mais extensas. Então existem formas de ponteiras diferentes dependendo do tipo de lesão. E a energia elétrica que o bisturi acaba emitindo, ele vai queimar a camada superficial, ele não entra em zonas muito profundas. Então lesões que têm aí um grau mais avançado, a cauterização não dá muita conta e existem outros tratamentos que a gente vai conversar num próximo vídeo. Ainda sobre a cauterização por energia, nós temos também a vaporização por laser. Então são cirurgias que utilizam a energia do laser para queimar essas lesões e tem o mesmo princípio, seja em lesões da região da vulva, né, os chamados condilomas, as verrugas que ficam na vulva, ou seja, no colo do útero, também pode ser utilizada a vaporização na região do colo do útero. E um outro tipo de energia que a gente também pode utilizar, ela também usa a energia elétrica, é chamada cirurgia de alta frequência. É chamado, né, abreviando cirurgia de alta frequência, a gente chama de CAF. O CAF geralmente a gente utiliza não para queimar, mas sim para retirar pedaços aí de lesões, geralmente para lesões mais extensas ou tratamentos que precisam retirar mais tecidos, e teremos um vídeo exatamente só sobre isso. Então, gente, resumindo, cauterização é uma queimadura. A gente mata as células que precisam ser tratadas. Então, se tem uma lesão de HPV, eu estou queimando essas células que contêm o HPV. Muitas vezes a cauterização, ela não é um tratamento único, ela é um dos tratamentos dentro de um arsenal de tratamentos que a gente tem para o HPV. E muitas vezes não é só um tipo de cauterização que vai ser necessário. Às vezes você precisa fazer uma cauterização química, associar a uma cauterização elétrica, por exemplo. E por último, temos lesões mais extensas ou tratamentos aí dependendo do tipo de lesão que a cauterização por si só não vai tratar, e sim cirurgias um pouco mais avançadas, chamadas cirurgias de alta frequência ou até cirurgias mesmo de HPV, e a gente vai ter um vídeo só sobre isso. Esperem aí que daqui a pouco a gente lança esse vídeo.
E, gente, cauterização é uma queimadura, como eu disse, e pode sim ter dor. Então, a ideia é que sempre seja aplicado de uma forma que você tolere esse tipo de tratamento. Não é legal você fazer um tratamento em que você tenha muito sofrimento. Então, se eventualmente você vê, olha, vou fazer uma cauterização, mas eu tenho muita sensibilidade à dor, conversa com seu médico, às vezes vale a pena fazer esse tratamento em centro cirúrgico, com uma sedação, com você dormindo, para que você tenha menos sofrimento. O ideal é que sim, a gente trate a doença, mas que também a gente tenha uma boa qualidade ao longo do tratamento. E você, ficou com alguma dúvida? Você já teve HPV? Precisou passar por alguma cauterização? Você já fez cauterização por outros motivos que não foi o HPV? Também pode contar sua experiência. Escreve aqui embaixo. E já manda aí para aquela amiga que você sabe que descobriu que tem HPV, que ela tá preocupada. Tem o outro vídeo que eu já indiquei para vocês, que eu falo tudo sobre HPV, e esse aqui específico que a gente fala sobre cauterização. E eu fico por aqui. Beijos e até a próxima!